3, 2, 1, bora gravar. Essa vitória do São Paulo em cima do Botafogo de Ribeirão Preto de virada, com o time fazendo um primeiro tempo não muito bom e no segundo tempo ter melhorado. As mudanças de Rogério Ceni foram fundamentais. Uma vitória que dá para colocar na conta do treinador São Paulino, e agora o São Paulo tem vantagem na fase final do Campeonato Paulista. Quero trazer bastidores dessa questão do Rogério Ceni. Cada vez mais mostra que está sabendo usar o elenco do São Paulo. E vou falar também sobre o Ângelo. O Ângelo pode pintar na Gávea, pode pintar no Flamengo. Essa semana vai ser uma semana fundamental para sacramentar ou não o negócio entre Flamengo e Santos pela contratação do atacante Ângelo. O Flamengo que perdeu o clássico para o Vasco, sinal de alerta ligado lá no Rio de Janeiro em cima do Flamengo, e sinal de alerta ligado também no Santos, que mais uma vez não se classificou no Campeonato Paulista. Mas antes, vamos se inscrever no canal e ativar as notificações, compartilhar os vídeos. Toda semana a gente traz aqui muita informação e essa semana tem um especial muito bacana e eu vou trazendo aqui spoilers para vocês durante essa semana que vai ter muita informação, beleza? E não esquece também de usar o cupom da Centauro, é o cupom HERNAN10, que te dá 10% de desconto na compra dos seus produtos na Centauro. Usa aí esse QR Code que está na tela, o link que está na descrição e aproveita todos os produtos em promoção da Centauro e você ainda vai ter mais 10% de desconto usando o cupom aqui do canal. Beleza? Vamos falar então do Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni mostra, nos bastidores do São Paulo que cada vez mais está sabendo utilizar o elenco do São Paulo, escolhendo as peças certas do elenco do São Paulo. Muito se questionou o Rogério pelas escolhas em algumas situações, isso não agora, desde o ano passado, do Campeonato Brasileiro, até mesmo nos insucessos da Sul-Americana, quando o time não conseguiu ser campeão. Muitas escolhas, critérios utilizados pelo Rogério eram muito questionados. E nessa temporada, com os reforços, com o time um pouco diferente do que era o ano passado, o trabalho do Rogério ele é mais visível em relação à outra temporada. Nessa temporada, as escolhas têm sido diferentes. E o jogo de ontem pode ser um jogo assim, modelo para mostrar o quanto o Rogério também vem evoluindo nessa questão. E dá para tranquilamente colocar essa vitória do São Paulo na conta do treinador. Porque o São Paulo entrou em campo contra o Botafogo, tomou um gol ali logo no comecinho. Aliás, o São Paulo tem tomado gols assim nos primeiros minutos. São Bernardo foi assim na derrota e ontem estava se desenhando contra o Botafogo. Houve falha no sistema defensivo do São Paulo e o Botafogo abriu o placar. O Botafogo que precisava vencer para se classificar à próxima fase. Então estava querendo o jogo, o estádio tinha ali todo um ambiente para querer a vitória para o time do interior. E o São Paulo, no segundo tempo, faz mudanças, O São Paulo teve a volta do David, teve a volta do Wellington, que para mim foi um dos melhores jogadores em campo, teve a entrada do Mendes, teve a entrada do Juan, garoto que entrou muito bem, confiante, fazendo gols, e muito pelas escolhas do Rogério, Essas mudanças foram feitas pelo técnico Rogério Ceni. O time conseguiu criar mais, principalmente pelo lado esquerdo, onde saíram alguns gols. O trabalho do Rogério Ceni hoje é visto que ele tem conseguido utilizar melhor as peças. E é um trabalho em evolução, e é um trabalho em construção, que cada vez mais deixa hoje quem comanda o São Paulo satisfeito, de que não há necessidade, por exemplo, de fazer qualquer tipo de mudança, já que o trabalho vem crescendo aos poucos. Um São Paulo que venceu, e foi uma vitória importante, porque deu ao clube essa margem de vantagem na próxima fase. Por exemplo, se o São Paulo passar pelo Água Santa e o Corinthians passando pelo Ituano, um confronto entre semifinal num clássico Corinthians e São Paulo, o São Paulo decidiria em casa, ou seja, o São Paulo teria a vantagem de jogar no Morumbi. Então isso foi muito importante mesmo para o São Paulo que busca ali uma melhora no Campeonato Paulista, já que no ano passado chegou na final, mas aí contra o Palmeiras foi aquele atropelo e isso ficou muito marcado também pelas escolhas do técnico Rogério Ceni àquela altura. Ou seja, essa vitória dá moral, essa vitória traz um Rogério Ceni usando escolhas, tendo escolhas diferentes, o que dá a ele
muito mais tranquilidade e, claro, principalmente essa confiança para o elenco do São Paulo nesse Campeonato Paulista, um Campeonato Paulista que agora começa a fase de quartas de final, beleza? Deixa eu falar do Ângelo, porque o Santos não se classificou pela terceira vez, né, na fase final do Campeonato Paulista, sinal de alerta ligadaço lá no Santos. O Flamengo não conseguiu vencer o clássico contra o Vasco, perdeu por 1-0, sinal de alerta ligadaço em cima do trabalho do Vitor Pereira, mas os dois clubes têm uma semana, né, e essa semana vai ser fundamental para sacramentar ou não a negociação com o Ângelo. O Flamengo pretende subir a oferta, algo em torno de 10 a 11 milhões de euros, e o Santos, né, para abrir conversas, e o Santos já está muito convicto de que vai abrir conversas com o Flamengo, mas gostaria de envolver algum atleta e não o Marinho. O próprio Marinho não quer ser moeda de troca e o Santos entende que o Marinho já foi a época dele. Da maneira que ele saiu para o próprio Flamengo, não seria assim um retorno de um jogador que o Santos hoje vê com bons olhos. O Santos tem até outras prioridades em relação a posições. Então, assim, é uma conversa que vai se desenvolver muito em função de um Santos que se vê numa possibilidade de conversar, de abrir conversas, desde que tenha um negócio que seja bom para o Santos. O Santos enxerga que o Ângelo, apesar de altos e baixos, é um jogador muito promissor e é um jogador, uma das principais joias dos últimos anos no Santos. Então o Santos vai querer fazer bom negócio com o Flamengo para poder liberar o jogador. Esse valor, né, parcelado ou não, mais a entrada de algum atleta, e esse atleta o Flamengo teria que negociar para poder ver se de fato abriria conversas para liberar e ceder e entrar num acordo pelo atacante Ângelo. O Flamengo, na sua estratégia para tentar contratar esse jogador, usa muito uma estratégia que foi já utilizada com o próprio Santos. A gente lembra quando o Bruno Henrique, né, era um jogador de destaque no Santos, foi contratado pelo Flamengo e virou o Bruno Henrique super vencedor e que está voltando já aos poucos para reforçar depois de uma lesão que ele teve e ficou muito tempo afastado. O Bruno Henrique está voltando aos poucos aí ao Flamengo e mesma coisa o próprio Marinho. Então são duas estratégias, Marinho e Bruno Henrique, modelos assim de negócio que o Flamengo vai utilizar na base da paciência e tentar convencer o Santos de fazer essa negociação pelo atacante Ângelo, que agrada muito não só a diretoria do Flamengo, mas também agrada ao técnico Vitor Pereira, que cada vez mais se vê pressionado depois de mais um insucesso, né? Uma derrota para o Vasco no Clássico no Campeonato Carioca. Deixa seus comentários aqui sobre Ângelo, sobre Rogério Ceni, o trabalho do Rogério Ceni ganhando cada vez mais assim confiança pelas escolhas no elenco do São Paulo. São Paulo que agora vai disputar a fase de quartas de final do Campeonato Paulista, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e tamo junto.